A graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que tem mostrado para nós, que tem nos revelado através da Tua palavra, né, algo que vai nos dar esperança, que vai nos ensinar. O Senhor, através da palavra dEle, Ele tem nos mostrado o nosso dia, né, os nossos dias. Isso é muito bom, amados. E aproveitando esse tempo de ficar em casa, o Senhor tem me ensinado muitas coisas. E entre elas, a palavra revelada para nós hoje em Juízes, no capítulo 21, e o versículo 3, está escrito assim: E disseram: Ah, Senhor, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? Amados, nós podemos ver que nesse texto de Juízes, no capítulo 21, nós aprendemos uma lição muito grande. Nós vamos ver aqui que o julgamento de Deus contra a transgressão, ele é real. Porém, o padrão, sabe? O padrão do pecado, quando a nação, quantas pessoas, quando nós voltamos para o pecado, há um julgamento de Deus. Mas há também, sabe, a chance de restauração. Por quê? Porque Deus, ele nos chama ao arrependimento. E o livro de Juízes fala de homens e mulheres, heróis, que libertaram a nação naquela época. Sabe, e eram homens e mulheres como nós. Não eram perfeitos, tinham defeitos, eram homens que pecavam, mas em algum tempo da vida deles, eles foram o que? Submissos a Deus. E Deus os usou como juiz, amados. O juiz, esse livro fala também sobre o pecado e a sua consequência. E no versículo 25, a Bíblia fala que cada um naquela época fazia aquilo que parecia reto aos seus olhos. E o livro de Juízes, ele termina mostrando isso, mostrando que os israelitas abandonaram a Deus e os padrões de Deus e passaram a viver, a julgar, como eles julgavam reto, como eles julgavam certo. Mas quando nós olhamos o livro de Provérbios, no capítulo 14, o versículo 12, a Bíblia diz assim: olha, há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles é morte. O fim desse caminho é morte, ou seja, o padrão certo para a direção da nossa vida, da nossa nação, da nossa casa, da nossa família, é a palavra de Deus, amados. E não a nossa opinião, não aquilo que nós pensamos ou achamos que está certo. O caminho fácil é atraente, por quê? Porque o caminho fácil leva muitas pessoas a achar, tipo assim, eu não preciso de mudar de vida, eu não preciso mudar o meu estilo, ou seja, eu faço o que eu quero, da forma que eu quero. Mas quando nós entramos no caminho certo, nós vamos entender que o caminho correto, ele exige trabalho árduo, ele exige abnegação, exige humilhação, exige de nós, amados, renúncia, para que nós não venhamos ser atraídos pelos atalhos, porque os atalhos vão nos levar à morte. Entendemos que a falta de compromisso leva ao quê? Ao declínio. Sempre que o juiz, morria ali um juiz, aquele povo enfrentava um fracasso muito grande. Por quê? Porque eles comprometiam a vida espiritual deles. Eles abandonavam o propósito de Deus, eles não expulsavam o mal, não repreendia, não saía, não fugia da aparência do mal e entrava no costume daquela época, no costume dos povos ímpios.
Então, eles ficavam fracos na fé. E eles olhavam mais o quê? Para as riquezas, aceitação, conhecimento, influência. E distanciava de Deus. Amado, quando Deus nos dá uma missão, ela não pode ser, poluída pelo desejo da aprovação do mundo. Nós precisamos entender isso. Os nossos olhos devem estar fixos em Jesus, porque Jesus, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso libertador. Nós vimos que a opressão, amados, estava levando aquele povo a um sofrimento muito grande, mas nós vemos também que o próprio Deus usou os ímpios para punir os israelitas pelos seus pecados. Sabe para quê? Para que eles pudessem voltar, para que eles pudessem arrepender e que eles pudessem, voltar à fidelidade deles para com Deus. É isso que Deus queria eles de volta. Sabemos que a rebelião contra Deus leva ao desastre. O Senhor pode usar a derrota para trazer aos nossos corações arrependimento, para que nós possamos voltar para Ele. Quando tudo está perdido, amados, aí nós reconhecemos a importância de servir somente ao nosso Deus. Precisamos dar prioridade a Deus em nossa vida. Os israelitas esqueceram disso. Muitas das vezes eles esqueciam disso. Não podemos fazer o nosso desejo, a nossa vontade. Quando as pessoas se satisfazem o seu desejo de forma egoísta, a qualquer custo, o preço é muito alto. Nós vemos o que está acontecendo com as nações hoje. Nós vemos o que está acontecendo com os governos hoje. Os governos de cada estado, cada um puxando para o seu lado, cada um querendo fazer a sua própria vontade e não está buscando o direcionamento de Deus. A Bíblia nos mostra claramente homens como Jefté, Sansão, como Gideão, homens conhecidos como heróis que venceram muitos obstáculos. Mas para sermos verdadeiros heróis, nós devemos entrar na batalha, amados. Nessa batalha nós precisamos entender que nós precisamos cuidar da nossa casa. Nós precisamos, ser heróis também no nosso trabalho, na sociedade, na igreja, em todos os lugares, para tornar então real o reino de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa nação, no nosso ministério. As nossas armas são padrões morais, a verdade e convicção de recebermos através da palavra de Deus a resposta, direcionamento, sabedoria, entendimento, a visão ampla, em nome de Jesus. Mateus 6 e o versículo 33 vai dizer para nós, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esta é a palavra de Deus para nossa meditação nesse momento. Às vezes nós enfrentamos fracassos espirituais, nós enfrentamos fracassos nos relacionamentos, nós enfrentamos fracassos no ministério, mas nós precisamos entender que a nossa vitória, ela vem de Jesus Cristo. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. O nosso governo é o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele nós devemos buscar direção, a Ele nós devemos obedecer, a Ele nós devemos adorar, a Ele nós devemos, aleluias, nos render.
porque somente do nosso Deus vai vir para nós a vitória. E a vitória de Deus para nós, amados, é que nós venhamos alcançar a salvação em Jesus Cristo e ter o nosso nome escrito no livro da vida, para que quando o Senhor vir buscar a igreja, nós podermos ouvir: vinde, benditos do meu Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra ache lugar no seu coração, que você possa compartilhar essa palavra, que você possa deixar o seu comentário, que você possa, sabe, amados, abençoar outras pessoas, em nome de Jesus. Amém.